Bom dia, irmãos. A paz do Jesus. Meu nome é Paulo Costa e eu sou do Palavra Viva. Irmãos, existem 4 realidades para as nossas vidas. E essas realidades é que transformam o nosso caminho. Essas realidades fazem com que a gente trilhe caminhos diferentes. Então essas realidades, elas vão ser muito importantes para a caminhada, tanto do cristão quanto do ímpio. E a primeira realidade que nós temos que confrontar é o pecado. Porque nós não podemos ser dominados pelo pecado. Porque o pecado nos faz trilhar pela porta larga, pelo caminho largo, o caminho que o mundo oferece, o caminho que oferece prazeres mundanos, pecados mundanos, pecados esses que foi colocado por Satanás na terra. E os prazeres desse pecado, muitas das vezes, faz a gente desviar o caminho. E aquele que não acredita em Cristo, mas que vive nesse mundo de pecado, que vive trilhando a estrada larga, o caminho largo, entrando pela porta larga, sentindo os prazeres desse mundo pecaminoso. Esse então que ainda não ouviu o nome de Cristo, o seu Evangelho, e se ouviu o Evangelho e não deu nenhuma importância, eu tenho uma coisa para te dizer: só há um caminho que você está trilhando, é o inferno. E para o cristão que está na igreja e continua trilhando esse caminho e indo para a igreja, eu lamento te falar, você está indo para o inferno. Porque o cristão que se arrepende verdadeiramente, ele não trilha, ele não entra e não trilha por esse espaço largo. Ele não entra pela porta larga. Ele não trilha essa estrada larga, o caminho largo. Ele trilha somente e entra pela porta estreita e trilha o caminho estreito, com todo o obstáculo que ele tem. Mas se você estiver em Cristo verdadeiramente, não há obstáculo que vai parar você. Mas para você que erra, tanto o cristão quanto o ímpio, o ateu, o gentio, tanto vocês que pecam, existe o perdão. Aquele que renuncia o mundo, o ímpio que renuncia o mundo, o gentio que renuncia o mundo para trilhar com Deus, existe o perdão verdadeiro. O arrependimento verdadeiro, a entrega verdadeira ao Espírito Santo. E verdadeiramente ele é moldado pelas mãos de Deus, pelo Espírito Santo, por Cristo Jesus. Porque aquele que se leva aos prazeres do pecado, ele vai para o inferno. Mas todo aquele que se arrepende verdadeiramente de todo esse prazer que o mundo oferece para trilhar com Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, esse terá a vida eterna. Então, qual é a reação que temos dessas coisas invisíveis? Irmãos, a
coisas invisíveis, há coisas que são invisíveis, mas que ainda assim existem, sem que duvidemos da sua existência. Por exemplo, ninguém duvida de que a eletricidade seja real, pois apesar de não a vermos, podemos experimentar seus efeitos. Mesmo que você não a veja, a eletricidade, você não irá tocar em um cabo de alta tensão, pois você acredita que ela está lá. O pecado é uma realidade. O pecado é que nos separa de Deus, é que nos traz tanto sofrimento para o mundo. Também a sua vida está escravizada pelo pecado. Por causa desta realidade, existem tantas injustiças, guerras, ódios, assassinatos e homicídios no mundo. O pecado é a desgraça dos povos. Provérbios 14:34. Então, irmãos, o perdão é uma realidade. Você não precisa mais servir o pecado, pois Jesus Cristo nos liberta dessa escravidão. Ele morreu pelos seus pecados para que você possa viver em liberdade. Seja livre, irmão. Não seja prisioneiro do pecado. A prisão do pecado tem tantas coisas boas que as pessoas ficam tão cegas que não querem sair dessa prisão. Dentro desse cubículo fechado, cheio de grades pecaminosas, você tem prazeres tão bons, tão maravilhosos, tão momentâneos, que você não quer sair dessa prisão. Lá você tem sexo à vontade, droga à vontade, bebida à vontade. Lá você tem músicas pornográficas à vontade. Lá você tem festas com prazeres à vontade. Você pode xingar à vontade, você pode acusar à vontade, apontar o dedo na cara do outro à vontade. Lá você pode consumir coisas erradas à vontade. Você pode fazer tudo isso de errado. Você pode fazer desses prazeres pecaminosos coisas boas da sua vida, mas são momentâneas. E essas coisas momentâneas vão te fazer levar para o inferno. Então saia dessa prisão. Venha para a luz. Venha para a verdade. Cristo é o único que pode te limpar dessas coisas erradas, de toda essa sujeira que Satanás colocou no mundo para nos deixar sujos, impuros. Tenha a pureza do Espírito Santo em você. Deixa o Espírito Santo limpar você. Deixa o Espírito Santo moldar você. Sinta o amor do Espírito Santo. Não é esse amor que você sente quando está na prisão do pecado. Porque esse amor da prisão do pecado é momentâneo, é uma felicidade momentânea. E ela vai te fazer levar para o inferno. Então saia dessa prisão, irmão. Então, irmãos, é por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que se deu numa cruz para a remissão dos nossos pecados, para nos dar a segunda chance de viver uma vida eterna, no qual temos a redenção pelo seu sangue, é a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Isso está em Efésios 1:7. O inferno é uma realidade.
as duas realidades já mencionadas, o pecado e o perdão, conduze a dois caminhos e dois objetivos. Quem permanecer no pecado e não receber o perdão permanece separado de Deus e vai para o inferno. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João 8:24. O céu é uma realidade. O céu é uma realidade. Saia da mentira. Venha para a realidade. Saia do engano. Venha para a realidade. Você pode experimentar as 4 realidades e eu espero que você aceite a segunda realidade: o perdão dos seus pecados. Arrependendo-se e confessando os seus pecados, assim você será liberto do inferno e da perdição e será transformado em cidadão do céu, com um futuro maravilhoso pela frente. Em Apocalipse 21:4 diz: Ele enxugará dos olhos de toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passarão. Apocalipse 21:4. Irmãos, com toda sinceridade eu digo, quando eu me entreguei a Cristo, eu tenho lutas espirituais, mas nem por causa disso me enfraqueço diante delas, porque Cristo sempre me ergue. Porque aquele que se entrega em Cristo verdadeiramente, que lê a palavra verdadeiramente e que ouve a voz de Deus verdadeiramente através do Espírito Santo, esse nunca mais sairá da presença dele. Não feche o seu coração para estas verdades, simplesmente negando tudo. Seja realista, seja alguém que receba a vida verdadeira pela fé. Tenha fé, acredite, Cristo pode transformar a sua vida e mudá-la para uma vida eterna. E eu creio, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero que vocês compartilhem esse vídeo. Compartilhe esse vídeo ao máximo que você puder. Ao máximo de pessoas que você puder. Ative o sininho para que você receba novos vídeos. E dê o seu like se você gostar do vídeo. Se você sentiu a unção do Espírito Santo. Porque eu creio que aquele que se entrega verdadeiramente, Cristo governará para sempre. Compartilhe. Compartilhe para que almas sejam ganhas. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.